Existe um momento na vida de todo homem consciente quando ele para, olha ao redor e percebe uma verdade brutal. Ele foi enganado pelas palavras mais bonitas que já ouviu. Não por ladrões ou criminosos óbvios, mas por aqueles que falavam de esperança, mudança e um futuro melhor. Lembra daquele político que prometeu drenar o pântano, que jurou lutar pelos esquecidos, que falava como se fosse diferente de todos os outros? Você acreditou, não porque era ingênuo, mas porque precisava acreditar. Porque a dor da realidade atual era insuportável e aquelas palavras ofereciam alívio. Orwell sabia disso quando criou Napoleão, o porco que começou falando de igualdade e liberdade. No início, suas palavras soavam diferentes, revolucionárias, autênticas. Os animais da fazenda acreditaram porque estavam cansados da opressão, assim como você estava cansado das suas próprias correntes. Mas aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Os melhores manipuladores não são os que mentem descaradamente. São os que embalam mentiras em verdades parciais, que pegam sua dor real e oferecem soluções falsas, que transformam seu desespero legítimo em dependência emocional. Você já sentiu aquela sensação quando percebe que o líder que idolatrava está fazendo exatamente o que criticava nos outros? Quando mudança vira mais do mesmo, só com palavras diferentes? Quando pelo povo se revela pelo poder? A Fazenda de Orwell é um espelho cruel da condição humana. Mostra como nossa necessidade desesperada por esperança nos torna vulneráveis aos mais sofisticados predadores emocionais. Políticos que falam bonito enquanto drenam sua energia. Líderes que prometem libertação enquanto forjam novas correntes. A diferença entre você e os animais da fazenda é simples. Você pode escolher despertar. Pode reconhecer que foi enganado sem se destruir por isso. Pode aceitar que homens inteligentes caem em armadilhas de palavras porque são humanos, não porque são fracos. O primeiro passo para nunca mais ser manipulado é brutal. Admitir que você já foi. Que aquele discurso que te emocionou, que te fez acreditar, que te deu esperança, pode ter sido apenas mais uma performance calculada. Mais um ato de um ator experiente que sabe exatamente quais cordas tocar na sua alma. Não é sobre vergonha, é sobre sabedoria. Porque só quem reconhece como foi enganado pode desenvolver a imunidade necessária para nunca mais cair na mesma armadilha. A verdadeira liberdade começa quando você para de buscar salvadores e começa a construir sua própria força interior. A pergunta que te corrói por dentro é simples: como diabos você caiu nessa? Você não é idiota, tem experiência, leu livros, conhece história. Então por que aquele discurso te convenceu tão facilmente? Por que você ignorou os sinais óbvios? A resposta vai doer, mas precisa ser dita. Você não foi enganado pela sua ignorância, foi enganado pela sua inteligência. Manipuladores profissionais não miram nos burros. Eles miram nos espertos que pensam demais e sentem demais. Veja como funciona. Você está insatisfeito com sua vida, seu trabalho, seu país. Essa insatisfação não é fraqueza, é consciência. Você vê problemas reais que precisam de soluções reais. Então aparece alguém que não apenas reconhece esses problemas, mas os articula melhor do que você conseguiria, que coloca em palavras precisas o que você sentia, mas não sabia expressar. Isso não é acidente, é estratégia. Como Squealer na Fazenda de Orwell, que usava estatísticas falsas e lógica distorcida para confundir os animais mais questionadores. Ele não mentia diretamente, isso seria grosseiro. Ele pegava pedaços de verdade e os costurava em narrativas convincentes. Políticos modernos fazem exatamente isso. Pegam sua revolta legítima contra a corrupção e a canalizam para seus próprios fins. Usam sua inteligência contra você, fazendo você se sentir especial por entender coisas que as massas ignorantes não conseguem ver. Você caiu porque sua necessidade de propósito é real. Homens foram feitos para lutar por algo maior que eles mesmos. Quando essa necessidade não é satisfeita de forma autêntica, você se torna vulnerável a quem oferece uma causa fabricada, uma revolução embalada, um heroísmo de mentira. A tragédia dos animais de Orwell não foi serem burros, foi serem nobres. Boxer, o cavalo, trabalhava até a exaustão porque acreditava genuinamente na causa. Sua bondade foi sua ruína, assim como sua decência pode ser usada contra você. Manipuladores sabem que homens íntegros procuram consistência, então eles criam narrativas internamente coerentes, mesmo que externamente falsas. Sabem que você valoriza lealdade, então fazem você se sentir parte de um grupo especial. Sabem que você odeia hipocrisia, então se posicionam como a alternativa pura aos corruptos de sempre.
sempre. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. Sua inteligência não é o problema. O problema é quando você para de usá-la por medo de descobrir verdades inconvenientes. Quando prefere manter a ilusão confortável a enfrentar a realidade desconfortável. Homens fortes questionam constantemente, especialmente aquilo em que querem acreditar. Homens fracos param de questionar quando encontram respostas que confirmam seus desejos. A diferença não está na capacidade intelectual, está na coragem de usar essa capacidade contra suas próprias esperanças. Você caiu na armadilha porque parou de questionar no momento em que ouviu o que queria ouvir. Agora você sabe. A próxima vez, questione mais quando as palavras soarem perfeitas demais. Você já reparou como os piores tiranos da história nunca se apresentaram como vilões? Hitler falava de pureza racial para salvar a Alemanha. Stalin prometia igualdade para libertar o proletariado. Mao jurava construir uma sociedade perfeita para elevar o povo chinês. Todos eram salvadores. Todos tinham a solução final. Orwell entendeu isso profundamente. Em A Revolução dos Bichos, Napoleão nunca se declarou ditador. Ele era o líder que fazia os sacrifícios necessários pelo bem comum. Cada decisão autoritária era embalada em retórica de proteção e progresso. Cada liberdade roubada era apresentada como segurança oferecida. Por que essa sedução funciona tão bem? Porque você, como todo homem consciente, vê que o mundo está quebrado, vê injustiça, corrupção, mediocridade reinando enquanto competência é ignorada, vê instituições falhando e líderes traindo. Essa percepção não é paranoia, é clareza. E quando você está com sede no deserto, qualquer miragem parece um oásis. Quando você está afogando, qualquer tábua parece salvação. Manipuladores conhecem esse desespero íntimo e o exploram com precisão cirúrgica. Eles não oferecem melhorias graduais ou soluções complexas para problemas complexos. Isso seria honesto, mas pouco sedutor. Em vez disso, oferecem transformação total, revolução completa. Um novo mundo onde todos os seus problemas serão resolvidos e todas as suas frustrações vingadas. Observe políticos populistas contemporâneos. Eles nunca dizem, vamos melhorar as coisas gradualmente. Sempre prometem, vamos mudar tudo, drenar o pântano, fazer o país grande novamente, criar um mundo novo. São messias temporais vendendo paraísos terrenos. A sedução funciona porque apela para a parte mais nobre do seu caráter, seu desejo de justiça, sua fome de propósito, sua necessidade de acreditar que a vida pode ser melhor. Eles pegam essas virtudes e as corrompem, transformando sua nobreza em combustível para suas ambições. O discurso de salvação sempre segue o mesmo padrão. Primeiro, valida sua dor. Você está certo em estar revoltado. Segundo, amplifica essa dor. As coisas estão piores do que você imagina. Terceiro, oferece a solução simples. Confie em mim e eu resolvo tudo. Mas salvadores são sempre falsos profetas. Homens reais não precisam de salvadores. Precisam de ferramentas. Não precisam de messias. Precisam de métodos. Não precisam de revoluções externas. Precisam de evoluções internas. A diferença crucial é esta. Verdadeiros líderes te ensinam a pescar. Falsos salvadores prometem te dar peixe para sempre, desde que você nunca questione de onde vem o peixe. Quando alguém oferece soluções perfeitas para problemas complexos, desconfie. Quando prometem mudar sua vida sem que você precise mudar a si mesmo, fuja. Quando falam como se fossem sua única esperança, desperte. O mundo não precisa de mais salvadores. Precisa de mais homens dispostos a se salvar através do trabalho árduo, da disciplina pessoal e da construção gradual de uma vida com significado real. Não se deixe seduzir por promessas de paraíso. Construa seu próprio pedaço de terra firme. A revolução na Fazenda do Solar começou com um sonho puro. Major, o porco velho e sábio, falou de uma sociedade onde todos os animais seriam livres da opressão humana, onde o trabalho seria compartilhado e os frutos divididos igualmente, onde nenhum animal exploraria outro. Era uma visão nobre, nascida de sofrimento real e esperança legítima. Você já sentiu essa energia? Aquele momento em que uma causa parece verdadeiramente justa, quando você acredita que desta vez será diferente, que este movimento é autêntico, que estes líderes são realmente do povo? Essa sensação não é ingenuidade, é humanidade. É sua alma reconhecendo que mudanças são necessárias. Mas observe o que acontece. Major morre e deixa para trás apenas suas palavras. Napoleão e Bola de Neve assumem a liderança e inicialmente parecem manter a pureza da visão original. Os 7 mandamentos são pintados na parede.
Todos os animais são iguais. Parece que a utopia será realizada. A corrupção não acontece de uma vez. É gradual, quase imperceptível. Primeiro, os porcos justificam porque precisam de leite extra. Afinal, eles fazem o trabalho mental pesado. Depois, explicam por que merecem as maçãs. Sua saúde cerebral é vital para a fazenda. Cada privilégio é embalado em lógica aparentemente sólida. Observe políticos que chegaram ao poder prometendo mudança. Obama prometeu transparência e chegou espionando cidadãos. Trump prometeu drenar o pântano e encheu o governo de milionários. Lula falou dos pobres e se cercou de banqueiros. A história se repete porque a natureza humana não muda. A transformação acontece em etapas previsíveis. Primeiro, os revolucionários conquistam o poder usando retórica de justiça. Segundo, descobrem que governar é mais complexo que criticar. Terceiro, começam a fazer concessões temporárias aos princípios originais. Quarto, essas concessões se tornam permanentes. Quinto, criam narrativas para justificar a traição aos ideais iniciais. Napoleão não acordou um dia e decidiu ser ditador. Ele simplesmente respondeu aos desafios práticos da liderança. Quando Bola de Neve propôs o moinho de vento, Napoleão se opôs, não por maldade, mas por realismo. Quando expulsou Bola de Neve, foi para proteger a revolução de inimigos internos. Quando mudou os mandamentos, foi para adaptar os princípios à realidade. A frase final, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros, não foi imposição brutal, foi evolução lógica de pequenas traições acumuladas. Foi o resultado inevitável de homens que priorizaram poder sobre princípios. Por que isso acontece repetidamente? Porque power corrupt, mas principalmente porque homens fracos são atraídos pelo poder pelos motivos errados. Chegam falando de servir, mas secretamente querem ser servidos. Prometem sacrifícios pessoais, mas buscam privilégios exclusivos. A lição não é que toda mudança é impossível ou que toda revolução é falsa. A lição é que mudanças reais começam com transformação pessoal, não com conquista de poder. Que princípios só valem se forem mantidos quando custa caro mantê-los. Homens íntegros constroem mudanças de baixo para cima, começando consigo mesmos. Falsos líderes prometem mudanças de cima para baixo, começando com o controle dos outros. Um path leva à liberdade real, o outro, à tirania refinada. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Orwell sabia que quem controla a linguagem controla a realidade. Em A Revolução dos Bichos, os porcos não apenas mudaram as regras, eles mudaram o significado das palavras, até que opressão soasse como proteção. Você está vivendo isso agora. Políticos chamam aumento de impostos de investimento, chamam espionagem de segurança, chamam censura de combate à desinformação. Não são apenas eufemismos, é reprogramação mental sistemática. A técnica é simples, mas devastadora. Primeiro, pegam uma palavra com conotação positiva e a associam com suas ações negativas. Segundo, pegam uma palavra com conotação negativa e a associam com oposição legítima. Terceiro, repetem isso até que sua mente aceite automaticamente as novas definições. Squealer, o porta-voz de Napoleão, era mestre nisso. Quando os animais questionavam por que os porcos caminhavam sobre duas patas, exatamente como os humanos que eles expulsaram, ele não negava o óbvio. Em vez disso, redefiniu os termos. Inimigo não era mais quem oprimia, era quem questionava a liderança. Traição não era mais quebrar os mandamentos originais, era duvidar das novas interpretações. Observe como funciona na política moderna. Democracia virou sinônimo de qualquer resultado que favoreça o establishment. Extremismo virou qualquer posição que desafie o consenso artificial. Ciência virou qualquer declaração feita por burocratas com PhD. As palavras perderam conexão com a realidade e se tornaram armas retóricas. A linguagem do poder sempre opera através de inversão. Transforma vítimas em agressores e agressores em vítimas. Faz você acreditar que resistência é violência e submissão é virtude. Que questionar a autoridade é perigoso e aceitar ordens é sábio. Mas existe uma forma ainda mais sutil de manipulação linguística: a complexificação desnecessária. Quando líderes querem esconder algo, eles não mentem diretamente. Eles falam de forma tão complicada que você desiste de tentar entender. Quantas vezes você ouviu políticos falando por meia hora sem dizer absolutamente nada, usando palavras técnicas, estatísticas confusas, referências obscuras? Isso não é acidente ou incompetência. É estratégia deliberada para te
descansar mentalmente até que você pare de questionar e comece a aceitar. O antídoto é brutal na sua simplicidade. Traduza sempre para a linguagem simples. Quando alguém diz reestruturação organizacional, traduza para demissões. Quando dizem flexibilização de direitos, traduza para menos proteções. Quando dizem novos investimentos sociais, traduza para mais impostos. Homens livres falam de forma clara, porque não tem nada a esconder. Homens com segundas intenções se escondem atrás de palavras bonitas e frases vazias. A complexidade da linguagem é diretamente proporcional à desonestidade das intenções. Pare de aceitar explicações que você não entende completamente. Pare de fingir que frases complicadas são sinônimo de profundidade. Comece a exigir clareza. Quando alguém não consegue explicar sua posição de forma simples, é porque não quer que você entenda de verdade. A liberdade começa quando você para de deixar outros definirem as palavras por você. Quando você recupera o direito de chamar as coisas pelos seus nomes reais. Quando você recusa-se a aceitar que alguns animais são mais iguais que outros, faça algum sentido. A história mais perturbadora de A Revolução dos Bichos não é Napoleão se tornando ditador. É como ele usou exatamente as mesmas palavras que uma vez criticou. Como aqueles que sofreram opressão se tornaram opressores usando a retórica idêntica de seus antigos algozes. Você já viu isso? Funcionários que são promovidos a chefes e de repente tratam subordinados exatamente como eram tratados? Políticos de esquerda que chegam ao poder e implementam as mesmas práticas autoritárias que criticavam na direita? Revolucionários que derrotam tiranos apenas para se tornarem os próximos tiranos? Não é hipocrisia simples. É algo mais profundo e perturbador. A ideia de que o problema nunca foi o sistema, mas quem controlava o sistema. A crença de que as mesmas ferramentas de opressão se tornam virtuosas quando estão em mãos certas. Os porcos começaram criticando os humanos por explorarem os animais. O homem é o único inimigo real que temos, declararam. Mas quando assumiram o controle, simplesmente ocuparam o lugar dos humanos. Caminharam sobre duas patas, dormiram em camas, beberam uísque e fizeram negócios com outros fazendeiros. A diferença não estava nas ações, estava apenas na justificativa. Quando humanos exploravam animais, era opressão. When porcos faziam o mesmo, era liderança necessária. As palavras mudaram. A realidade permaneceu idêntica. Isso acontece porque vítimas frequentemente não odeiam o sistema que as oprimiu. Elas odeiam não estar no topo dele. Não querem destruir a hierarquia. Querem inverter posições na hierarquia. Não buscam justiça universal. Buscam vingança pessoal. Observe movimentos sociais contemporâneos. Quantos que lutam contra a discriminação acabam discriminando outros grupos? Quantos que criticam privilégios criam novos privilégios para si mesmos? Quantos que denunciam opressão se tornam opressores quando ganham poder? A linguagem permanece a mesma: justiça, igualdade, progresso. Mas o alvo muda. Em vez de libertar todos, vira libertar nosso grupo. Em vez de igualdade universal, vira nossa vez de ser superior. As palavras bonitas se mantêm, mas servem agora a novos mestres. Por que isso acontece repetidamente? Porque é mais fácil trocar de posição na pirâmide do que destruir a pirâmide. Porque vingança disfarçada de justiça é mais satisfatória emocionalmente que verdadeira transformação. Porque poder corrompe independentemente de quem o detém ou como o conquistou. A verdadeira revolução nunca é externa, é interna. Não é derrotar inimigos, é transcender a necessidade de ter inimigos. Não é conquistar poder sobre outros, é conquistar poder sobre si mesmo. Homens que foram oprimidos têm duas escolhas: perpetuar o ciclo de opressão ou quebrá-lo definitivamente. A primeira escolha é mais fácil e mais comum. A segunda exige uma força que poucos possuem: a força de recusar o poder quando ele é oferecido. Quando você foi ferido pelo sistema, a tentação natural é usar o sistema para ferir outros. Quando você foi excluído do clube, quer criar seu próprio clube exclusivo. Quando você foi silenciado, quer silenciar quem discorda de você. Mas essa é a armadilha. O sistema não muda quando as vítimas se tornam algozes. Apenas muda de mãos. Os mesmos padrões, as mesmas palavras, a mesma opressão, só com novos rostos no comando. A única forma de quebrar esse ciclo é recusar participar dele. Não importa quanto você sofreu, não se torne aquilo que o fez sofrer. Não use suas feridas como justificativa para ferir outros. Use-as como motivação para garantir que ninguém mais passe pelo que você passou. Existe
Existe uma diferença fundamental entre líderes que manipulam e aqueles que genuinamente despertam. Não é sempre óbvia no início, mas com o tempo, os padrões ficam inconfundíveis. A questão é, você sabe reconhecer a diferença antes de ser tarde demais? Manipuladores te fazem sentir especial por segui-los. Verdadeiros líderes te fazem sentir capaz de liderar a si mesmo. Manipuladores criam dependência emocional. Líderes autênticos criam autonomia pessoal. Em A Revolução dos Bichos, Major, o porco sábio, apresentou uma visão e depois morreu, deixando os animais livres para decidirem seu próprio destino. Napoleão, o manipulador, criou um culto de personalidade onde sua palavra era lei inquestionável e sua presença indispensável. Observe políticos contemporâneos. Trump dizia aos seguidores que só ele podia salvar a América. Obama falava como se fosse a mudança encarnada. Lula se apresentava como pai dos pobres. Todos criaram narrativas onde eles eram messias indispensáveis. Contraste isso com líderes que genuinamente transformam. Eles ensinam princípios, não adoração. Criam sistemas que funcionam sem eles, não impérios pessoais. Formam outros líderes, não seguidores cegos. A primeira diferença está nas promessas. Manipuladores prometem soluções externas para problemas internos. Vote em mim e sua vida será melhor. Siga meu método e você será rico. Acredite no meu sistema e você será feliz. Sempre colocam a solução fora do seu controle. Verdadeiros líderes fazem o oposto. Eles dizem verdades brutais. Sua vida só melhora quando você melhora. Riqueza real vem de trabalho e disciplina pessoal. Felicidade é responsabilidade sua, não minha. Colocam o poder e a responsabilidade nas suas mãos. A segunda diferença está na complexidade das mensagens. Manipuladores sempre simplificam problemas complexos e complicam soluções simples. Fazem você acreditar que questões que existem há milênios podem ser resolvidas com uma eleição, uma lei, uma revolução. Líderes genuínos fazem o contrário. Eles mostram a complexidade real dos problemas e a simplicidade, não facilidade, das soluções. Explicam que mudanças reais levam tempo, exigem esforço constante e começam sempre com transformação pessoal. A terceira diferença está na relação com críticas. Manipuladores demonizam quem os questiona. Criam narrativas onde discordância é traição, onde dúvidas são ataques, onde ceticismo é inimizade. Dividem o mundo em nós contra eles. Verdadeiros líderes encorajam questionamentos. Sabem que ideias sólidas resistem ao escrutínio e que crescimento vem através do desafio intelectual. Eles preferem seguidores céticos a fanáticos cegos. A quarta diferença está nos resultados prometidos. Manipuladores prometem transformações sem sacrifícios. Você pode ter tudo o que quer sem abrir mão de nada que tem. É a fantasia do almoço grátis aplicada à transformação pessoal. Líderes autênticos são brutalmente honestos sobre o preço da mudança. Explicam que crescimento dói, que liberdade exige responsabilidade, que sucesso demanda sacrifícios. Não vendem sonhos, vendem realidades. Como distinguir na prática? Simples. Observe se a mensagem te empodera ou te torna dependente. Se te ensina a pescar ou promete te dar peixe. Se te desafia a crescer ou te confirma como vítima. Manipuladores querem sua devoção. Verdadeiros líderes querem sua evolução. A diferença determina se você se torna mais livre ou mais escravizado após o encontro. Chegou a hora da verdade brutal. Como você desenvolve imunidade permanente contra a manipulação retórica? Como se torna um homem que não cai mais em armadilhas de palavras bonitas? A resposta não é o que você espera, mas é o que você precisa ouvir. Primeiro princípio: pare de buscar salvadores. Toda vez que você procura alguém para resolver seus problemas, você se torna vulnerável a quem promete ser a solução. Toda vez que você terceiriza sua responsabilidade pessoal, você abre a porta para predadores emocionais. O porco boxer, na fazenda de Orwell, tinha dois lemas: vou trabalhar mais pesado e Napoleão sempre tem razão. Sua lealdade cega e trabalho incansável não foram recompensados. Foram explorados até ele ser vendido para o matadouro quando não era mais útil. Não seja boxer. Desenvolva ceticismo saudável. Questione especialmente aquilo em que você quer acreditar. As mentiras mais perigosas não são as que você rejeita imediatamente. São as que confirmam seus desejos e preconceitos. Segundo princípio: aprenda a reconhecer padrões linguísticos de manipulação. Quando alguém usa palavras vagas, mudança, progresso, justiça, sem definições concretas, desconfie. Quando promete soluções simples
simples para problemas complexos, desconfie. Quando se apresenta como sua única esperança, fuja. Desenvolva o hábito de traduzir discursos políticos para linguagem simples. Reestruturação significa demissões. Novos investimentos significa mais impostos. Maior segurança significa menos liberdade. Combate à desinformação significa censura. Terceiro princípio: observe ações, não palavras. Políticos que falam de transparência enquanto escondem documentos. Líderes empresariais que pregam sustentabilidade enquanto poluem rios. Influenciadores que vendem cursos de riqueza enquanto ganham dinheiro apenas vendendo cursos. As ações sempre revelam as verdadeiras intenções. Palavras mentem facilmente. Comportamentos não. Um homem que realmente acredita no que prega, vive de acordo com o que prega, especialmente quando ninguém está olhando. Quarto princípio: desenvolva autonomia intelectual. Pare de aceitar opiniões prontas, mesmo quando elas vêm de especialistas ou autoridades. Pesquise fontes primárias, leia dados originais. Forme suas próprias conclusões baseadas em evidências, não em interpretações de terceiros. A era da informação democratizou o conhecimento, mas também democratizou a desinformação. Sua proteção não é confiar cegamente em ninguém, é desenvolver sua própria capacidade de análise crítica. Quinto princípio: construa sua própria base sólida. Homens com propósito claro, valores definidos e objetivos concretos são menos vulneráveis a manipuladores. Quando você sabe quem é e para onde vai, fica mais difícil alguém te convencer a seguir na direção errada. Desenvolva disciplina pessoal. Construa competências reais. Crie relacionamentos autênticos. Tenha suas próprias fontes de significado e satisfação. Quanto menos você precisa de validação externa, menos poder outros têm sobre você. Sexto princípio: aceite a solidão da independência. Homens que pensam por si mesmos frequentemente pensam sozinhos. Homens que recusam seguir rebanhos frequentemente caminham solitários. Essa é a price da liberdade intelectual. Mas lembre-se, é melhor estar sozinho na verdade do que acompanhado na mentira. É melhor ser livre e isolado do que popular e escravizado. A imunidade final contra belas palavras vazias não vem de técnicas ou estratégias. Vem de você se tornar um homem tão completo, tão centrado em seus próprios princípios, que não precisa de ninguém para te dizer quem você é ou o que você deve fazer. Quando você para de buscar fora o que só pode ser construído dentro, você se torna imune. Não porque não ouve mais palavras bonitas, mas porque não precisa mais delas. Você se basta. E homens que se bastam não podem ser comprados, convencidos ou controlados. A Fazenda de Orwell termina com os porcos se tornando indistinguíveis dos humanos que expulsaram. Os outros animais olham pela janela e não conseguem mais distinguir entre opressores antigos e novos. É uma imagem devastadora da natureza cíclica do poder corrupto, mas você não precisa ser um dos animais olhando pela janela. Você pode ser aquele que vê claramente, que entende o jogo, que recusa participar da farsa. Pode ser o homem que caminha com as próprias pernas, pensa com a própria cabeça e vive pelos próprios valores. A verdadeira revolução não acontece em fazendas ou parlamentos. Acontece na sua mente quando você decide que ninguém mais vai pensar por você. Acontece no seu coração quando você escolhe construir em vez de destruir. Acontece na sua vida quando você para de seguir líderes e começa a liderar a si mesmo. Orwell te mostrou como o poder corrompe através de palavras bonitas. Agora cabe a você decidir. Você vai continuar sendo manipulado por belas promessas vazias, ou vai construir uma vida tão sólida que não precisa mais delas. A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Acorde. O mundo precisa de homens acordados. A lição final de A Revolução dos Bichos não é que toda mudança é impossível ou que todos os líderes são corruptos. A lição é que a única transformação verdadeira e duradoura é a que você constrói dentro de si mesmo. Políticos vão continuar prometendo paraísos terrenos. Líderes vão continuar seduzindo massas com palavras bonitas. Manipuladores vão continuar explorando necessidades humanas legítimas para fins ilegítimos. Isso não vai mudar nunca. O que pode mudar é você, sua capacidade de ver através da retórica, sua força para resistir à sedução do salvacionismo, sua coragem para caminhar sozinho quando necessário, sua sabedoria para construir uma vida com significado real, não com promessas falsas. Você não pode controlar o que outros dizem, mas pode controlar como você responde. Não pode impedir manipuladores de existir, mas pode se tornar imune à manipulação. Não pode mudar o
mundo, mas pode mudar a si mesmo, e essa é a única mudança que realmente importa. Pare de buscar revolução nas urnas. Comece a revolução no espelho. Pare de esperar que outros resolvam seus problemas. Torne-se o tipo de homem que resolve os próprios problemas e ajuda outros a fazerem o mesmo. O futuro não pertence a quem promete mudança. Pertence a quem a constrói, silenciosamente, consistentemente, um dia de cada vez. A fazenda pode estar corrompida, mas você não precisa estar. Os porcos podem ter se tornado humanos, mas você pode permanecer íntegro. A escolha, como sempre, é sua. Escolha despertar.